Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que apresentará programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Alejandro e o nosso tema de hoje é sobre Goiás, os aspectos físicos. Então nós temos aqui a Geografia de Goiás, um conteúdo importante para os estudantes da terceira série do ensino médio. Então aqui nesse conteúdo nós temos a habilidade, que é localizar sua cidade, seu município em mapa e percebê-lo como parte integrante do espaço goiano brasileiro. O conteúdo, aspectos geográficos e históricos de Goiás. Nesses aspectos, lembrando que hoje a gente vai ficar com os aspectos físicos, tá? E os aspectos históricos a gente vai deixar para uma outra aula. Então a primeira coisa aqui, a gente tem a localização de Goiás. Então observando aqui no mapa, a gente observa já o estado de Goiás, né, numa posição bastante centralizada, e ali as suas fronteiras, tá? Então esse é o mapa físico aí do estado de Goiás. Aqui a gente traz dois dos grandes símbolos do estado de Goiás. Então primeiro aqui, a gente tem o brasão, né, do estado de Goiás e a bandeira de Goiás. Primeiro aqui no brasão a gente vai ver esse símbolo, né, aliás, tem muita simbologia nesse brasão. Primeiro aqui o formato dele, o formato de coração, justamente pela posição do estado de Goiás. Então Goiás, por estar bem centralizado no território brasileiro, a gente já considera aí o estado de Goiás como o coração do Brasil. Na parte superior desse brasão a gente observa aí a representação da cidade, né, da nossa capital nacional, então a cidade de Brasília. Então também aqui colocado, né, a nossa principal produção, que é a produção pecuária, então a produção de gado, né, a pecuária bovina. A gente tem aí do lado representado de amarelo justamente as riquezas naturais do nosso estado, principalmente fazendo remetendo aí a presença do ouro, né, que fez muito parte aí do início da nossa história, né, da colonização, da ocupação do estado de Goiás. Aqui de azul, nós temos a representação do rio Araguaia, extremamente importante aí, né, até hoje, desde o início da nossa história e até hoje. Então, mostrando aí a importância desse rio. Nós temos aqui algumas hastes, né, algumas folhas, justamente mostrando a importância de alguns outros produtos, que são café, a cana, o arroz e o fumo, também alguns dos principais produtos aqui do estado de Goiás. E embaixo, uma intenção histórica ali também. Então, quando Bartolomeu Bueno chegou aqui em Goiás, nós temos aí o contato dele com os índios, e aí Bartolomeu Bueno ele fazendo justamente mostrando fogo para os índios, tá? Então, justamente remetendo a isso. Então, muitos símbolos aí nesse brasão que nós temos do estado de Goiás. Aqui nós temos a referência sobre o tamanho da área. Então, primeiro nós vemos aqui o Brasil, e aí bem centralizado o território de Goiás. Goiás ele representa praticamente aí 4% do território brasileiro. Já na região centro-oeste, Goiás ele vai representar 21,17% do território da nossa região, que é a centro-oeste, ou seja, junto com os outros estados, que são o estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos uma forma de regionalização do nosso estado. Então aqui nós temos as mesorregiões do estado goiano. Então aqui as regiões, só uma forma mais breve, né, a gente vai ver aqui região norte, a região nordeste. Então as regiões, né, as mesorregiões do nosso estado. Então uma subdivisão. Lembrando aí que nós já temos a divisão do Brasil em macro-regiões, a divisão também geofísica, né, do nosso território. E aqui uma forma de regionalizar o estado de Goiás. Uma outra forma de regionalizar, nós temos aqui as meso- e micro-regiões. Então aqui já não são, né, já aumenta o número de regiões. Nós temos um total de 18 regiões no território goiano, no estado de Goiás. Então as micro-regiões goianas. As características do nosso estado. Goiás, região centro-oeste do país, como nós havíamos dito, e ela ocupa uma área de 340.086 quilômetros quadrados. Possui uma população superior a 6 milhões de habitantes. Lembrando aí também, desconsiderando o território do Distrito Federal, tá? Então, só o estado de Goiás. Densidade demográfica, então o que é a densidade demográfica? População relativa, ou seja, a população absoluta dividida pelo tamanho do espaço, tá? Então a gente vai ter aí o tamanho do espaço pelo tamanho da população. Densidade demográfica é de 19 habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente tem um território que é pouco povoado,
tá? Um espaçamento, lembrando aí que a população ela não é bem distribuída, então a gente vai ter a região metropolitana de Goiânia, uma maior concentração da população, porém é um estado pouco habitado, tá? 19 habitantes por quilômetro quadrado. É o 7º estado em extensão territorial, então dos nossos estados brasileiros, nós somos o 7º em extensão de território, beleza? O estado de Goiás ele limita-se ao norte com os estados do Tocantins, ao sul com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a leste com a Bahia e Minas Gerais e a oeste com Mato Grosso. Então a gente observa que ele, por estar bastante centralizado, ele vai fazer fronteira e limite com vários estados brasileiros, o que vai fazer inclusive parte da nossa história, essa importância, né, centralizado aí no território brasileiro. Como que vai fazer parte da nossa história? As ferrovias e as rodovias, elas estão presentes na nossa formação territorial. Então, por estar muito centralizado, a gente vai ver o estado de Goiás e inclusive a região centro-oeste fazendo uma ligação com os outros estados e com as outras regiões do Brasil, sendo bastante importante aqui, inclusive um porto seco, né, no nosso estado, que é situado ali na cidade de Anápolis, beleza? As características do estado, nós temos Goiás, possui 246 municípios emancipados. Então, aqui um mapa do estado de Goiás mostrando os nossos municípios. É claro que alguns são extremamente pequenos, tá? Não necessariamente pequenos em território, mas a gente vai ver até mesmo a infraestrutura de algumas cidades bastante precárias, inclusive com uma dependência de outros centros urbanos, tá? Cidades que a gente pode dizer assim, no mundo globalizado de hoje, nenhuma cidade vive isolada, mas cidades onde elas dependem da educação, da saúde, até mesmo de segurança de outras cidades próximas, certo? Então, formando aí centros urbanos maiores. Região metropolitana de Goiânia. Então, a gente tem aqui, primeiro, um mapa de 2005 com a região metropolitana de Goiânia. A gente tem aqui a mancha populacional, a concentração maior na cidade de Goiânia e, quanto mais próximo, maior concentração de população. Lembrando que aqui, essa zona metropolitana, ela não está totalmente formada. A gente tem um mapa um pouco mais recente aqui, onde nós vemos, né, 20 cidades aí fazendo parte da zona metropolitana. Então, nesse mapa mais atual. Goiânia, que é a sua capital, é o núcleo polarizador da região metropolitana, aglomerado de 20 municípios que abriga mais de 2 milhões de habitantes. Então, Goiânia, lembrando que esse é a única zona metropolitana daqui, tá? Tem uma tendência, porque a zona metropolitana mais próxima é a cidade de Brasília. Então, tem uma tendência para que a gente tenha, é claro que eu estou falando de futuro aí, pelo menos uns 15, 20 anos pela frente, tá? Da gente ter uma megalópole aqui na região centro-oeste. Então, juntando com a cidade de Brasília, né, e o crescimento também de Anápolis, que está entre as duas cidades, a gente pode ter num futuro aí, né, ainda um pouco distante, uma megalópole, juntando a zona metropolitana de Goiânia com a zona metropolitana de Brasília, inclusive juntando ali no meio, né, uma zona metropolitana também da cidade de Anápolis. Tá? Então, uma megalópole pode se formar no futuro aqui do nosso estado. Pontos extremos do estado. Aqui eu tenho as coordenadas geográficas do estado, então os pontos extremos, o norte, sul, leste, oeste, tá? Então os pontos extremos do nosso estado em coordenadas geográficas. Lembrando que os limites do nosso estado, eles são dados aí por limites naturais. Então ao sul, o que dá o limite do nosso estado ao sul? É o Rio Paranaíba. Ao oeste, a gente vai ter aí o Rio Araguaia. A gente vai ter ao leste e nordeste, a gente vai ter aí a divisão justamente marcada pela Chapada dos Veadeiros. Então, o Planalto ali central, né, a gente vai ter esse Planalto dando limite no leste e no nordeste do nosso estado, beleza? Então, pontos naturais aí fazendo essas fronteiras. Mas, para título de curiosidade também, as coordenadas geográficas do nosso estado. Aqui a gente tem uma tabela que ela vai mostrar o tamanho das áreas das regiões brasileiras. Nessa tabela, o que a gente observa? O Brasil com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e a gente vai ter aí a maior região do Brasil é a região norte, com mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. A nossa região, que é a região centro-oeste, ela vai ficar em segundo lugar. Então, o centro-oeste é a segunda maior região do Brasil. E em terceiro lugar, a gente vê ali o nordeste com um território bem próximo do nosso, tá? Bem próximo em questão de tamanho.
beleza? Então, região centro-oeste é a segunda maior do Brasil. Brasil Geologia. O que a gente observa aqui nesse mapa do Brasil da Geologia? Lembrando que o nosso foco é o estado de Goiás. Então, o que a gente observa aqui? Que logo ao sul do estado, a gente vai ter aqui, ó, segundo a legenda, nós temos o derramamento de basalto. Então, na nossa economia, essa geologia ela vai influenciar também, porque como teve o derramamento de basalto ali nessa região sul, é também os solos mais férteis do estado de Goiás. Tá? Então, pela geologia, a gente vai ter também a agricultura se instalando na região sul do Brasil, do estado de Goiás. Tá? Então, no sul, um grande desenvolvimento da agricultura, por conta de solos mais férteis. Tá? Mas a região central, mais próximo de Goiânia, aliás, o entorno de Goiânia, a gente vai ver aí uma região mais industrial e comercial. Então, a indústria e o comércio se estabelecendo ali nesse centro, né? Já o norte do estado de Goiás é onde se desenvolveu e até hoje tem uma grande importância a mineração. Então, nós temos ali justamente cidades como Pirinópolis, Minasul, cidades como Cidade de Goiás, né? São cidades que surgiram com a mineração e até hoje a gente vai ver cidades do norte tendo ainda uma grande influência essa mineração. É claro que ela começa com a mineração do ouro e hoje a gente vai ver outros minérios tomando aí, né, a economia, beleza? Além da geologia, a estrutura do relevo. O que a gente observa nessa estrutura do relevo? A gente está numa região que é bastante plana, tá? A gente é uma região do Planalto Central. A gente observa grandes elevações, porém é um planalto. Então, a gente vai ver isso, 65% do estado de Goiás é de formação plana, o que é excelente para a ocupação humana, para a construção de cidades, né, para o surgimento de cidades, inclusive 2 cidades planejadas aqui na nossa região. Tá? Lembrando, eu estou considerando também, nesse caso, eu estou considerando Brasília também, né, presente aqui na região do Planalto Central. E Goiânia também é uma região bastante plana, inclusive a escolha das 2 cidades que são planejadas, um dos fatores que foi levado em consideração é esse relevo, né, bastante plano. A gente pode observar Goiânia mesmo, bastante plano. Em algum ou outro lugar a gente vai ver um morro, né, mas a cidade praticamente toda é bastante plana, com pouca declividade. O estado apresenta, em geral, baixa declividade, não impedindo a ocupação e muito menos prejudicando ou influindo significativamente na mudança climática. Cerca de 65% da superfície de Goiás são formadas por terras relativamente planas. Bem, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula da 3ª série, a gente vai falar também sobre a hidrografia e sobre os aspectos históricos. Mas não saiam daí, pois após o intervalo nós teremos a aula de língua espanhola com a professora Luciana, para você que é estudante da 3ª série do ensino médio. Tchau e até a próxima!